Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje vamos continuar nossa jornada na segunda edição da minissérie Aliens vs Vingadores, lançada em novembro de 2024. A edição começa em um universo alternativo e em um tempo distante, no planeta natal dos engenheiros, um mundo que, há eras, serviu como berço dos criadores da humanidade. A bordo de uma nave espacial que outrora foi comandada pelo androide David e pela falecida Elizabeth Shaw, o sintético e seus irmãos observam com atenção os habitantes deste planeta enigmático. Os engenheiros, conhecidos por sua habilidade de criar vida por todo o universo, agora enfrentam suas próprias criações, os sintéticos. Para David e seus clones, esses seres não passam de criaturas insignificantes, comparáveis a formigas. Um dos sintéticos contempla a cena, refletindo sobre o possível significado de encontrar o criador de seus criadores. Imaginava que esse encontro poderia dar um sentido mais profundo à sua existência, mas o sentimento que experimenta ao encarar os engenheiros é semelhante ao que sente pelos humanos, um desprezo gélido. Ao lado dele, um irmão observa sua expressão e o questiona, sugerindo que ele talvez esteja ofendido. O sintético responde que, na verdade, sente-se mais horrorizado. Como seres tão frágeis e primitivos poderiam ser a origem de criaturas como eles. Nesse momento, a nave se prepara para descarregar seu misterioso carregamento. A carga do patógeno é então detonada sobre os habitantes do planeta, desencadeando um verdadeiro inferno negro. Os engenheiros caem como insetos, consumidos pela devastação que se espalha rapidamente. 100 anos se passaram, e após exterminarem a vida em 10.000 planetas, David e seus clones ressurgem, e agora carregam a caveira do último ser vivo em suas mãos, símbolos da destruição total que realizaram no universo. Um dos irmãos se aproxima, questionando se o que David sente, afinal, é orgulho. David apenas balança a cabeça e responde que, na verdade, sente um profundo alívio. Levaram 1000 anos até que David e seus irmãos descobrissem os segredos do multiverso. Agora estavam cientes da existência de inúmeros outros universos e mundos, repletos de formas de vida aguardando para serem extintas. Despertando de seu prolongado sono, eles se sentem preenchidos por um novo propósito, o de purificar todos os outros universos. No universo principal, na Terra onde os Vingadores residem, 20 anos no passado, a corporação Stark estava prestes a ser vendida. Com a fusão iminente, a corporação Weyland injetaria um impulso tecnológico colossal na pequena empresa de Tony Stark, que continuaria sob a liderança atual, mas agora com recursos para crescer na escala e velocidade dos interesses corporativos da Weyland. Para finalizar o acordo, faltava apenas a assinatura do ex-Vingador. Tony, agora confinado a uma cadeira de rodas, aguardava o momento decisivo. Após as formalidades, o representante da Weyland propõe um brinde para celebrar o negócio. Tony recusa a bebida, o que desperta a curiosidade do executivo, que decide questioná-lo sobre a transação. O executivo expressa surpresa com a aceitação de Stark aos termos impostos. Em suas próprias palavras, David afirma que raramente se surpreende, mas Tony conseguiu fazê-lo. David menciona que via uma probabilidade alta de que este acordo resultaria em uma aquisição hostil ou em algum mecanismo corporativo de capitalização forçada. David então se questiona: estaria ele superestimando a situação ou realmente interpretando tudo de forma equivocada? Tony, em resposta, pergunta se David já ouviu a expressão se fazer de morto. David se mostra confuso e Tony explica é quando um animal finge estar morto para enganar o inimigo, mas está bem atento. Ele prossegue, comentando que no início pensou estar lidando com mais um sociopata corporativo. Mas a agressividade implacável e a determinação de David e de sua corporação eram características com as quais Stark já estava familiarizado.
O que realmente o intrigava era a forma como a Weyland Corporation nunca cometia os mesmos erros. A falta de memória institucional da empresa fazia com que ela parecesse um organismo desumano, quase alienígena. Foi por isso que Tony decidiu investigar mais a fundo, e o que descobriu foi simplesmente macabro. Nesse instante, David parte para o ataque. David admite que Tony o surpreendeu mais uma vez, mas ressalta o quão difícil deve ser para ele lidar com a descoberta do inevitável extermínio de seu mundo. Ele compara isso a morrer por uma bala disparada antes mesmo de entender o que é uma arma. Tony, em busca de mais detalhes, pergunta quanto tempo resta. David responde que a semente da extinção chegará em 16 anos e 3 meses, calculando que a humanidade tem, no máximo, 20 anos antes que toda a vida seja exterminada. Tony agradece pela informação e ativa sua luva do Homem de Ferro, preparando seu raio repulsor. Nesse momento, o sintético entende perfeitamente o que Stark quis dizer com se fazer de morto. No presente, fica claro que Tony decapitou David e manteve o corpo dele em segurança para estudo e coleta de mais informações. A lembrança daquele dia é interrompida pela chegada da Capitã Marvel, que avisa que o momento chegou. Stark anuncia que é hora de deixar a Terra para garantir a sobrevivência da humanidade. Miles, confuso, não entende a decisão. Tony é direto. Tudo terminou. Eles perderam. Agora, o único foco precisa ser a sobrevivência da raça humana. Miles protesta contra a ideia de simplesmente fugir e abandonar a humanidade, mas a Capitã Marvel parece concordar com Stark. Ela afirma que, nas últimas semanas, não houve sinal de outros postos avançados ou torres de vigilância. Nenhuma notícia de Clint, Steve ou qualquer outro. Eles eram o que restava da raça humana e ninguém viria para salvá-los. Tony reforça que, por isso, eles mesmos precisam se salvar, e revela que já vem se preparando para isso há tempos. Nesse momento, Venom alerta que eles conseguiram bloquear apenas um dos inimigos por enquanto. Confuso, Miles pressiona Tony, querendo entender seu plano. Tony então revela que o local em que estão não é um edifício qualquer. Ele pede que Carol mostre a todos, e ela ativa um holograma revelador, que ilumina o espaço com a visão surpreendente de sua verdadeira localização. Tony revela que o edifício em que estão é, na verdade, uma nave espacial. Miles, surpreso, pensa que Stark construiu um prédio que funciona como uma nave de fuga, mas Carol o corrige. Tony planejou isso há muito tempo. Ele primeiro construiu uma nave de fuga e, depois, uma cidade ao redor dela. Tony, no entanto, esclarece que ambos estão equivocados. Ele explica que a estrutura não é apenas uma nave de fuga, mas uma nave colônia, projetada para semear um novo mundo. Intrigado, Bruce pergunta se Tony pretende levar todos os habitantes da cidade nessa missão. Tony confirma, mas Bruce logo aponta uma questão prática. Eles precisariam de muito mais do que 1.400 pessoas para reiniciar uma civilização. Tony, porém, assegura que eles têm vantagens. Não são primatas pré-industriais escondidos em cavernas. Possuem especialistas e o conhecimento necessário. Ele garante a Bruce que será o suficiente para recomeçar. Com tudo esclarecido, Tony reforça que todos devem estar a bordo e acomodados, pedindo a confirmação para iniciar o processo. Ele informa que o plano é fazer uma parada em Marte no caminho, onde avisariam os mutantes refugiados sobre a partida definitiva da Terra. Até chegarem lá, ninguém precisaria entrar em casulos de êxtase. Por fim, Tony pergunta a Carol se as máquinas de combate estão prontas, e ela confirma. As máquinas de combate entram em ação. Ocasionalmente, algum alienígena consiga se infiltrar na cidade atravessando as barreiras de segurança. Tony alerta que não podem correr o risco de deixar sequer um deles pegar carona na nave. Para impedir isso, ele decide derrubar a superestrutura da cidade. Dessa forma, qualquer invasor que sobreviva às muralhas destruídas não encontrará uma maneira de entrar na nave. Porém, uma das seções não explodiu completamente.
ela apenas colapsou parcialmente, não por causa de uma máquina de combate. Tony considera isso impossível, já que as máquinas estavam programadas para destruir aquela área por completo. Só haveria uma explicação para elas não dispararem. Após ampliar a imagem, todos ficaram surpresos ao verem o Capitão América liderando um grupo de sobreviventes. Tony observou, comentando que Steve chegou tarde demais para impedir o lançamento. Bruce, porém, ponderou que o capitão ainda conseguiu resgatar centenas de pessoas, um verdadeiro feito em meio ao caos. Carol reforçou que, com o Capitão América, ninguém jamais fica para trás. É assim que ele age. No entanto, Stark lembrou a todos que os motores da nave já estavam em pleno funcionamento, e a partida ocorreria em menos de um minuto. Steve e seu grupo ainda estavam longe, e o tempo era escasso. Bruce sugeriu adiar o lançamento, mas Stark o alertou para o risco. Havia um buraco nas muralhas por onde os xenomorfos poderiam se infiltrar a qualquer momento. Bruce, tomado pelo desprezo profundo por essas criaturas alienígenas, lembrou que nasciam de corpos humanos e, com o tempo, os heróis perceberam que essas formas horrendas refletiam, em parte, traços dos próprios hospedeiros. Ele se perguntava se os xenomorfos eram, de algum modo, manifestações das sombras da alma humana. Algo que sempre esteve ali, apenas esperando para se libertar. Enquanto os alienígenas se aproximavam, Steve pediu que todos continuassem, enquanto ele ganhava tempo segurando a linha de frente. Tony observava tudo da nave, sentindo o peso de uma dura realidade. O fim dos Vingadores marcava não apenas o colapso da América, mas possivelmente do mundo inteiro. Lá embaixo, o Capitão América, envelhecido mas ainda vigoroso, enfrentava os xenomorfos com destreza. Golpe após golpe, ele partia os monstros biomecânicos ao meio com seu escudo, mantendo-os afastados. Vendo o que estava acontecendo, Bruce não conseguiu se conter e decidiu ir ajudar Steve. Ele avisou que, caso não voltasse a tempo, poderiam partir sem ele. Tony implorou para que Bruce ficasse, mas ele não podia simplesmente deixar seus amigos morrerem. Mesmo assim, Tony continuava insistindo que não podiam mudar os planos. Eles precisavam sobreviver, ou todo o sacrifício seria em vão. A mente de Bruce era mais importante do que ele imaginava. Transformado, o Hulk olha para seu velho amigo e diz que não poderia fazer isso. Porque, se o fizesse, se tornaria o monstro que todos sempre acharam que ele era. Ele cai como uma bomba naquela que, possivelmente, será sua última batalha. No rosto de Steve, é possível ver tanto alívio quanto preocupação ao ter o Hulk ao seu lado. Tony, visivelmente angustiado, pergunta a Carol quanto tempo ainda poderiam esperar. E a capitã lembra que os motores já estão acionados e, como ele mesmo disse, a porta está escancarada. Se não partirem agora, não conseguirão depois. Diante da situação, Tony dá ordem para o lançamento. E assim, o último fragmento da humanidade segue em direção às estrelas, deixando para trás o Hulk, o capitão, centenas de pessoas e um planeta devastado. Durante a viagem a Marte, o silêncio é opressor. Tony reflete sobre as escolhas difíceis que tiveram que fazer e, não conseguindo conter a dor, chora copiosamente. Em outro ponto do espaço, destroços flutuam sozinhos até serem detectados por uma nave que se aproxima, vindo de uma realidade distante. Alguns engenheiros ainda estão vivos. Eles, agora cientes dos segredos do multiverso, observam atentamente os destroços flutuantes, como se aguardassem algo. A nave se aproxima dos destroços e encontra algo alarmante. Uma infecção foi detectada. E aí, pessoal, o que acharam da segunda edição de Aliens vs Vingadores, escrita por Jonathan Hickman e desenhada por Esa Ribic? Quem curtiu o filme Prometheus de 2012 vai reconhecer de imediato David, o sintético vivido pelo Michael Fassbender, o Magneto da franquia X-Men da Fox.
Foi bem triste ver o Bruce e Steve sendo deixados para trás. E a Capitã Marvel? Será que ela não é mais tão poderosa como antes? Não poderia ela ter saído para resgatar os amigos e voltar para a nave a tempo? Fica a dúvida. Quero saber o que vocês acharam dessa parte e se teriam uma solução diferente para esse final. Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o trabalho com o like, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!